Você já parou para refletir que a forma como um sistema está estruturado determina os seus resultados? E isso acontece também com as organizações, ou seja, a forma como uma organização está estruturada determina a produtividade e determina o tipo de resultados que essa organização tem. Então é vital conhecer sobre estrutura organizacional. O que é uma estrutura organizacional? Quais são as formas que uma organização pode estar estruturada? E quais são as estruturas dentro de uma organização que geram um aumento significativo na produtividade? Lembre-se, se você ainda não está inscrito no nosso canal, o que você está esperando? Se inscreve aí agora! Se você curtiu o conteúdo, dá o seu like, deixa o seu comentário. Esse comentário pode ser uma pergunta sobre um novo tema, pode ser um questionamento sobre o tema desse vídeo, até mesmo algo que você discorda. Seja como for, isso vai nos ajudar ainda mais a melhorarmos o conteúdo para o futuro e sermos ainda mais relevante para você. E se você já me acompanha de vários outros vídeos aqui no canal, já deve ter percebido que eu adoro etimologia, ou seja, conhecer a origem das palavras. E não será diferente com a palavra estrutura. Estrutura vem do latim structura, significa ação ou modo de edificar, ou seja, ação ou modo de construir algo. A palavra exstructura, do latim, tem uma origem mais antiga, chamada struere, que significa empilhar. E a palavra struere tem origem no indo-europeu ster, que significa implementar, implantar. E você já deve ter percebido a origem, ou seja, esse termo ster, em várias palavras, só que você talvez não tenha feito essa ligação. Por exemplo, esse ster está presente em estrutura, em construir, destruir, reconstruir, instruir, obstruir, desobstruir. Em essência, estrutura está ligada a como algo está organizado, que naturalmente vai gerar um determinado resultado. Então, estrutura organizacional está conectado a como uma organização está organizada, sobre como as coisas estão organizadas no sentido de estruturadas, no sentido de construídas, no sentido de que as coisas possuem uma certa sequência. As relações entre os elementos internos e como esses elementos internos da organização se relacionam com os elementos externos, todos os stakeholders, clientes, fornecedores, comunidade, acionistas, governo, etc. Ou seja, a forma como o desenho de dentro da organização estrutura as ações das pessoas para que atendam às necessidades de todos aqueles que a gente tem contato no dia a dia com o externo da organização, mas que fazem parte desse grande sistema, né? Por isso que são chamados de stakeholders, ou seja, todos os elementos que de alguma forma precisam, se conectam, contribuem, têm benefícios com esse sistema chamado nossa organização. Então, diante disso, estrutura organizacional mostra sobre como estamos organizados e logo como estamos organizados para funcionar determina o nosso resultado. Podemos fazer uma analogia com o time de futebol. A forma como você estrutura o time pode determinar o resultado no campeonato. Então você estrutura do jeito A, o técnico do outro lado estrutura o time do jeito B, aquele que tiver melhor estruturado, ou seja, aquele que der mais flexibilidade, mais agilidade, tende a ter um melhor resultado. Não é à toa que no início, nos primórdios, nas organizações empresariais, o primeiro tipo de estrutura que surgiu são as estruturas piramidais, ou seja, você tem o chefe no topo, que tem os diretores abaixo, os gerentes abaixo, os coordenadores abaixo e até as pessoas que estarão então na execução dos processos e procedimentos logo abaixo. Ou seja, a coisa funciona no formato piramidal. Claro que esse formato funciona até um determinado nível de complexidade. Chega um determinado nível de complexidade da organização que esse formato não funciona mais, porque as pessoas às vezes precisam responder uma coisa para um, uma coisa para outro. Então eu passo a ter 2, 3 chefes dependendo do projeto e da ação que eu estou envolvido. E aí criaram-se então e surgiram os tipos de desenhos organizacionais chamado matricial. É uma outra forma de estruturar a organização. Depois, com o aumento da complexidade, tem surgido, então, os desenhos orgânicos. E por que eles são tão importantes? Porque quanto maior o nível de complexidade do lado de fora, ou seja, que o mercado exige, maior o nível de complexidade da própria organização, temos que ter um desenho muito mais flexível, mais orgânico.
Hoje, mais do que nunca, é fundamental que a nossa organização esteja desenhada de um jeito que ela possa ser muito ágil e garantir a excelência nos processos internamente. Antigamente, o poder estava na posição, a autoridade, no cargo que a pessoa tinha. No modelo onde nós temos maior flexibilidade e agilidade, o poder está distribuído nas informações. O poder está distribuído na perspectiva do que o sistema precisa naquele momento, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, considerando o contexto. Então, naturalmente, é importante que as pessoas, para funcionarem em desenhos, em estruturas mais ágeis, flexivas e orgânicas, naturalmente as pessoas sejam mais responsáveis e tenham um maior nível de preparo. Então, à medida que uma organização vai evoluindo, vai se transformando a forma como ela está estruturada. Mas essa é a estrutura da organização, é o desenho que permite a forma como todos se relacionam dentro e de dentro para fora e de fora para dentro com essa organização. São as trocas, como as informações fluem dentro desse sistema. Mas existem outras estruturas dentro da organização que impactam diretamente na produtividade, como as políticas, ou seja, aquilo que pode e não pode, que compõem as regras dentro da organização, os processos, como devemos fazer determinada coisa. Primeiro faz isso, depois faz aquilo, até que chega no momento que a gente entrega lá para o cliente. Então, a forma como tudo isso está desenhado influencia diretamente no resultado de uma organização. É por isso que é tão importante você entender a estrutura e saber compreender a estrutura atual e até mesmo propor a arquitetura de uma estrutura diferente. Por isso essa é uma capacidade para os gestores e líderes contemporâneos essencial. Ou seja, a capacidade de desenhar e estruturar a organização para que ela possa ter a máxima performance no contexto que ela estiver vivendo. Às vezes muda o contexto por uma questão econômica, por uma questão ecológica, por uma questão de pandemia, independentemente do que levou o sistema ter que se reorganizar, ou seja, quer seja uma guerra ou até mesmo uma grande oportunidade de crescimento econômico no planeta inteiro, porque a economia global está indo muito bem, seja como for, o gestor saber olhar e falar como que nós vamos estruturar a nossa organização para ela responder bem às demandas que estão acontecendo. Nem todas as pessoas pensam em termos de estrutura, porque a maior parte das pessoas estão pensando apenas em como elas fazem bem o trabalho delas, ou seja, aquilo que elas são responsáveis. Mas se elas pararem para analisar, essa mesma analogia que fizemos aqui com a estrutura organizacional, ou seja, como eu estruturo as coisas para funcionar da melhor forma possível, isso também pode acontecer para você como profissional. Porque a forma como você estrutura suas atividades, a forma como você estrutura sua agenda, a forma como você estrutura, seja lá aquilo que você tem que fazer, determina não só a qualidade do resultado final, mas o tempo que você leva para isso, o custo que isso custa para você e para quem vai pagar pelo teu serviço. Então, saber estruturar bem, quer sejam as suas ações ou ações de outro, as ações que acontecem dentro de toda uma organização, é algo fundamental para o gestor contemporâneo. Nós trabalhamos isso na formação em gestão contemporânea da Nortus, depois você pode clicar aqui no link e conhecer mais sobre ela, mas nós temos também uma ferramenta na Nortus chamada DIP, que é um diagnóstico estratégico da estrutura para a produtividade. E eu vou te dizer mais, não sei se você sabia disso, tem uma versão gratuita no site. Ou seja, ao responder essa versão gratuita, você pode ter muitos insights sobre como a sua organização está estruturada para a produtividade. Será que ela tem todos os elementos necessários para que ela tenha um nível de produtividade superior? Ou será que está faltando alguma coisa para que ela possa produzir mais e melhor? Então, você pode entrar em contato lá pelo site com essa ferramenta, pode responder, ter o seu diagnóstico gratuitamente. Claro que se quiser uma versão mais aprofundada, tem uma versão paga, com um custo basicamente simbólico pelo impacto de informação que ele traz para a sua organização. Agora, se você quiser algo mais profundo para analisar como a sua organização está estruturada hoje e como ela poderia estar estruturada para ser ainda mais produtiva, aí você pode contar com a equipe de profissionais da Nortus, consultores especialistas em analisar a estrutura atual e propor uma estrutura que torne a sua organização muito mais produtiva. Bom, te espero aqui numa próxima reflexão com um novo conteúdo. Até lá, tchau, tchau!